Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Obrigada, Espírito Santo, que agora nesse momento o Espírito Santo pode me conduzir. Conduza-me, Espírito Santo, fala em mim. Que esse momento, que todos aqueles que entrarem, seja abrasado por esse tempo em que nós muitas vezes não entendemos os tempos depressivos. Obrigada, Senhor, por me dar a graça de estar vivendo esse momento, de estarmos unidos nesse momento. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles que entrarão esta noite, todos aqueles que estarão orando juntos. Esse Deus que nos quer sorrindo. Boa noite, amados. Boa noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada. Obrigada por mais uma noite a entrar na casa de vocês, pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a glória dele, os anjos que estejam aí na casa de vocês, os anjos possam aí acalmá-los. Os anjos do Senhor podem colocar aí a paz nesta tua casa. Rafael, São Gabriel, São Miguel Arcanjo, combatendo em todas as batalhas, em tudo aquilo que foi colocado aí em vocês. Situações difíceis de lidar com o ser humano. Boa noite. Boa noite, Maruxa. Boa noite, Maria Aparecida. Oh, minha amada, obrigada. Obrigada, Maria Aparecida Teixeira. Obrigado, Maruxa. Maria Aparecida Teixeira, boa noite, Iracema. Ser um anjo iluminado, oh, Maria Aparecida. Amém, amém, Neuza. Maria de Lourdes Carvalho, Elaine. Obrigada por tanto carinho. Zilá, obrigada, Zilá, por entrar na sua casa. Olga Machado. Obrigada pelo carinho de entrar na casa de vocês. José Nilson, boa noite. Rita, obrigada, Rita, por esse carinho. Elaine Mariano e todos aqueles que de alguma forma já estão entrando. Boa noite. Jacira, Geice e Gilson, Deus abençoe vocês. Obrigada aí pelo grande carinho também. Georgilina, boa noite. Obrigado por estar esse horário aqui comigo, viu? Esse momento em que Deus está nos restaurando a cada dia, a cada momento, amém? Peço oração pelo João Vitor, Fabielle, Diogo. Obrigada. Mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo cada dia mais, diante de todas as nossas aflições. Deus nos quer sorrindo, amados. E nesse momento, nós vamos começar agora. Você que está aí com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Em 1 de Reis 19, pegue aí sua Bíblia em 1 de Reis 19. Primeira de Reis 19,
E nós vamos a entender todo esse tempo depressivo, né? Que muitas vezes nós passamos por esse tempo de depressão, onde muitas vezes nós achamos que não somos depressivos. Ontem nós falamos aqui sobre Jonas, né? Jonas aí ficou ali deprimido porque oprimido e com aquela ansiedade de ver se realmente a cidade ia ser destruída. E ele desejava a morte, teve aquele momento depressivo, aquela grande ansiedade. E quantos de nós, amados, passamos por esta situação, não é mesmo? Vamos pedir por essa criança de 2 anos com Covid. Vamos orar sim, viu, Maria de Lourdes? E veja bem, amados. Então são lugares que nós nem acreditamos que pudéssemos ter aí uma depressão, uma opressão, uma ansiedade. E que muitas doenças crônicas requer de nós, muitas vezes, aquilo que ficou. A sua culpa, seu isolamento, né? Todos os seus sonhos frustrados, todas as somas que foi vindo na tua vida, todo o pessimismo. Então veja o que aconteceu com Elias. Acho que muita gente já conheceu, já viu a história de Elias, mas veja como Elias, nesse momento, passa por um momento depressivo na palavra de Deus. Diz assim, amados. Eu vou ler, amém? Se tiver... Se você achou aí sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 1 de Reis 19, de 1 Eu vou de 1 a 19, de 1 a 18, tá? Eu vou ler, por favor, acompanhe, porque nós vamos fazer passo a passo aquilo que realmente o Senhor quer mostrar para nós, amém? Que diz assim: Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer de tua vida o que fizeste com a deles. Elias teve medo e partiu a fim de salvar sua vida. Chegando a Berzabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia, sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou-o e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à mesa um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou pela segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou adiante o Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas.
que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor. Mas o Senhor não estava no tremor da terra. Passado o tremor da terra, acendeu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor. Abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria. E eu paro aqui. Amados, veja que toda essa história de Elias dentro da palavra de Deus, ela vem de acordo com o que ele fez aqui. Você veja que quando Acabe contou a Jezabel, amados, pensa numa mulher ruim. Pensa numa pessoa de índole má. Era Jezabel, né? Uma pessoa que tinha grandes e grandes ruindades, uma pessoa má. Era Jezabel. E ela, a partir daí, mandou mensageiro a Elias dizendo, porque Elias matou os profetas, todos os profetas de Baal, a fio de espada. Então ela disse: olha, manda uma mensagem, porque assim como ele fez com ele, eu também vou fazer. O que surgiu nele? Elias teve medo e partiu dali. Ele simplesmente teve medo e falou: eu vou embora. E ele vai embora com medo, porque ele estava sendo perseguido, ele estava sendo ameaçado. Chegando em Bersabé, Judá deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Veja, amados, o que acontece nessa passagem de Elias. Muitas vezes, amados, a própria crise da depressão, ela vai vindo aos poucos, diante dos medos que nós enfrentamos diários, né? O medo que Elias teve aqui foi o medo de ser morto. Apareceu-lhes as ameaças. Acredito que você já tenha passado por ameaças, mas ameaças essas não de morte, como Jezabel fez a Elias. Mas, muitas vezes, amados, nós temos vários Jezabels aí, né? Jezabel, que era uma mulher muito, muito ruim. Nós temos vários Jezabel aí pelo caminho que acabam nos ameaçando, né? Ameaçando a tua família, seja ela com inveja, seja ela com ódio, seja ela com ira. Ela começa a colocar no coração dela essa Jezabel, essa ruindade. Às vezes, amados, você pode ver que você fala assim: nossa, eu tô passando por tanta coisa, essa pessoa ainda é ruim comigo, essa pessoa ainda tem Jezabel dentro da pessoa, né? E começa a ameaça. Ele se sentiu numa ameaça, e toda ameaça tem uma ação. Ele sentiu medo, e ele sentindo medo, ele fugiu ali para o deserto. E depois de algum tempo ele vai dizer: Senhor, eu tira minha vida. Porque o Senhor, ele fala: Senhor, basta-me. Por quê, amados? Porque veja bem o que aconteceu com Elias. Elias, ele fez ali, ele lutou para o povo de Israel. Ele lutou, e eles queriam mesmo que eles tivessem aí conversão. E veio fogo do altar. Então ele falou: não, dessa vez vai. Só que ele se frustrou, porque o povo não se converteu. E ele já tinha acontecido tudo isso com ele. Ele começa a se frustrar.
Muitas vezes, amados, quando nós montamos algo para nós, você monta aí uma microempresa, né? Um comércio pequeno, ou você monta algo que de um negócio, ou até mesmo aí do teu relacionamento, do teu casamento, relacionamentos que você ainda está ali lutando por aquilo. E veja, você pode também colocar a igreja, né? Muitas vezes nós, como pessoas cristãs, colocamos a igreja aí diante daquilo que nós fazemos planos, que vai dar certo. Só que, amado, quando você faz um plano lá para o teu comércio, você faz um plano para a tua vida, pelo teu negócio, pelos seus sonhos, ele acaba sendo frustrado porque chega um certo momento que ele não acontece. O seu casamento começa a cair durante um tempo e você não tem mais essa reação de lutar pelo seu casamento. O que acontece, amado? Frustra-se. Um casamento que você achava que ia ser duradouro, ele começa a aparecer os grandes espinhos dentro dele. Começa a aparecer as ameaças do casamento, né? As ameaças diante daquilo que você quer iniciar, daquilo que você quer fazer, o teu sonho. Aí você vai e fala, não, agora eu estou na igreja, o meu sonho, os meus planos é ficar na casa de Deus, e na casa do Senhor você encontra as ameaças, né? São as ameaças e você sente medo. O medo, amado, faz nos frustrar, faz nos fazer ir embora, faz nos fazer fugir para o deserto, porque assim é aquilo que nós muitas vezes passamos. Nós fugimos para o deserto com medo daquilo que virá, porque a frustração daquilo que você queria não aconteceu. São os primeiros sinais, quando nós fugimos, amados, de algo, é o primeiro sinal do medo, das frustrações interiores não ter acontecido e você sentir medo. Uma das situações em que você sente medo, diante de várias situações que você pode ter passado, você sentiu medo durante a tua vida. E veja, é muito difícil para nós, tanto eu quanto você, viver esse trauma dentro da nossa história. Nós muitas vezes, amados, queremos que tudo ande conforme, mas nós vamos experimentando pequenas coisas que são aí, infelizmente, são pequenas situações de depressão, pequenas situações de traumas interiores. Você pode ter feito tantas situações na tua vida e ter sofrido esses traumas, sofrido o trauma de não ter realizado. Amados, quantas coisas nós tivemos aí medo de assumir algo por medo. Nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos daqueles que nos ofereceram algo e nós tivemos medo de dar o primeiro passo. Não, se eu fizer isso não vai dar certo. Aparece ali os primeiros sintomas, as primeiras situações da depressão, a opressão. E quando se frustra, amado, é uma opressão muito grande. Quando você frustra os seus sonhos. Nós, amados, muitas vezes tivemos sonhos quando éramos criança de viver a intensidade de uma adolescência, né? Todo mundo sonha aí com a sua festa de 15 anos, não é? Frustra-se o tempo na qual nossos pais, pelo menos os meus, não tinham condições de fazer lá uma festa de 15 anos para mim. E isso era uma coisa que eu sempre via nas meninas da minha escola. Então tinha lá a sua festa de 15 anos. E eu pensando, amados, Iracema, minha mãe, pelo menos no dia que eu fiz 15 anos, fez um bolo. Não é isso só. É que nós muitas vezes não conseguimos lidar com na verdade,
a situação de ter o trauma de não ter feito aí a festa de 15 anos. Você não conseguiu fazer sua festa de 15 anos e você foi guardando. Porém, passou algum tempo, você quis fazer, mas não era mais 15 anos, que foi o meu caso, amados. Eu fui fazer a minha festa com 18 anos. Eu fui tão sortuda que meu vovô, o pai da minha mãe, morreu no dia do meu aniversário, que eu estava fazendo essa festa, e aí eu tive que parar tudo. Isso, durante um tempo, eu achava que isso não podia mais acontecer, porque não aconteceu naquele tempo, naquele momento, como era para ser. Então, veja bem, são situações que nós vamos silenciando dentro de nós, causando um trauma interior muito grande, né? De você, de repente, querer lá o seu sapato da Cinderela, né? No seu pé, quando você tinha 14, 15 anos, quando você era uma menina. E esse trauma interior, ele foi vindo ali no sapato que você não conquistou. De pessoas, amados, que muitas vezes nós espelhamos no outro aquilo que nós queríamos para nós. Não se trata de inveja, se trata daquilo que a gente quer absorver para nós. Aquilo que fez bem. Entende? Eu quero viver esse bem, eu quero viver a beleza do outro, eu quero estar aquilo que o outro vive lá na nossa juventude, na nossa história de começo, né? Talvez você teve vários e vários brinquedos, talvez você não tenha tido nenhum. Chega na nossa vida adulto, nós perdemos muitas coisas pelo caminho. Nós fomos conquistando coisas no caminho depois, que se nós olharmos hoje, você deveria ter aí muitas vontades de ter vários e vários brinquedos, várias e várias bonecas, né? Eu, por exemplo, eu queria ter uma bicicleta, mas papai e mamãe não podiam comprar. E também não dava para andar de boneca, amados, porque eu era desequilibrada para andar de bicicleta. Então são coisas que era o sonho, sonhos frustrados, né? O sonho que você teve aí de ter um casamento feliz, esse casamento acabou, esse relacionamento acabou. E por isso você hoje se questiona, se culpa do relacionamento que você teve não ter dado certo. O que eu fiz para não dar certo? O que eu fiz para que eu não conseguisse levar meu casamento? Aí veja, amada, aí vem as culpas interiores, né? Porque muitas coisas, amados, dentro do nosso casamento, do seu relacionamento, cabe muito a nós pensar, exigir menos do outro e não exigir muito de nós. Entendeu? Por quê? Porque muitas vezes, amados, nós acabamos querendo exigir do outro aquilo que nós nem conseguimos fazer em nós. Entendeu? Veja bem, Elias, amado, ele lutou muito por esse povo. Talvez você tenha lutado muito aí por sua família. Você tem lutado muito pelos seus. E de repente chega num momento em que os seus não conseguem viver esta conversão. Isso realmente vai frustrando. Realmente vai te enchendo de traumas interiores daquilo que você tem buscado por eles. Né? Nós acabamos tendo ansiedade de ver todos os nossos no mesmo lugar em que nós estamos. E por isso nós não conseguimos. E veja o que Elias aqui, ele vai desejar a morte, porque ele está sendo perseguido por uma morte que Jezabel, ela promete que vai matar ele, assim como foi destruído os profetas de Baal. Né? Talvez teve alguns profetas de Baal que nós destruímos através da nossa oração e acabamos sendo perseguidos por alguma Jezabel na vida. Né? Quantas pessoas ruins têm atravessado a sua história como Jezabel e têm colocado você ao fio da espada? Ou seja, frustrado cada vez mais o lugar por onde você pisa. E veja, amados, quantas situações de um sentimento mal pode fazer com que você
acabe fugindo da tua realidade. Porque essa é verdade, assim como o Elias, ele acaba fugindo da realidade, até que o Senhor vai falar com ele. E veja, ele deitou-se e adormeceu debaixo ali do junípero. Muitas vezes, amados, nós estamos cansados mentalmente das nossas perseguições, do nosso trauma, da nossa ansiedade. Uma pessoa depressiva, ela consegue o quê, amado? Dormir. A cama é o lugar do depressivo, não é assim? Você não vê o depressivo pegar assim, tirar, não, hoje eu vou por um parque, hoje eu vou por um campo, hoje eu vou na praia. Não, o depressivo ele vai se colocar, fugir para a cama. E isso ele fez, ele foi adormecer, mas o anjo foi lá e falou assim, olha, come, porque você tem um longo caminho. Ele vai, come e volta a dormir. Quantos de nós, muitas vezes, depressivos, cansados, exaustos, ansiosos, acabamos indo para a cama. E aí nós fugimos da nossa grande realidade. De que ainda que eu esteja com meus sonhos frustrados, eu preciso fazer acontecer o sonho. E Deus vem ali, Ele quer ajudar e Ele ajuda. Porque Elias, ele passa a adormecer o tempo inteiro. Mas Elias, depois de ter saído dali, amados, o que ele faz? Ele se levantou, pegou o vigor dele e andou 40 dias e 40 noites até Horebe, lá na montanha de Deus. Veja que ele vai para lá, ele foge para lá, ele vai para o Monte Horebe, para estar na onde, amados? Na presença de Deus. O que acontece quando ontem nós dizíamos aqui, nós falávamos sobre o que, amados? Sobre que o nosso Deus quer tirar-nos dali. Porque, amados, o que é necessário para eu, para você, para aqueles que estão ali em depressão sair? É tomar vigor. É tomar a força. Não é? Então, veja, chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Por que ele estava sendo devorado? Ele tinha um zelo, ele tinha um amor pelas coisas de Deus. Hoje, amados, muitas vezes nós fugimos para cavernas. Nós não saciamos da presença de Deus. Nós precisamos estar transbordantes da presença de Deus. Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus, mas ele fugia, porque na hora, amados, que nós estamos passando isso, já não é mais a questão da fé, mas o medo que começa a consumir, a devorar você por dentro de uma tal forma, que começa a oprimir você, começa a dar ansiedade, começa a dar essa depressão e você foge para a caverna. Quantas pessoas fogem para a caverna? Qual caverna aí você tem enfrentado na sua vida? Qual caverna você tem se instalado? Porque, amados, quando você percebe que você não está mais vivendo como seria a tua vida cotidiana, ainda que isolados. Porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia. E quando nós saímos, amados, nós até sentimos o medo. Não é isso? Nós sentimos o medo daquilo que pode vir. E veja, depois o Senhor vai dizer para ele: porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram vossos altares, tudo o que ele fez foi em vão. E talvez você esteja fazendo, fez pelos teus, em vão. Eles não quiseram ali se reconciliar com uma aliança com Deus. Se converter, você tem orado, você tem prostrado, você tem buscado, só que, amados, vocês estão se enchendo, aquilo virou uma bola de neve dentro de você. Porque você começa a ficar frustrado. Por que eu oro e acontece isso? Porque eu oro, Senhor, eu vou fugir de tudo isso. Quantas vezes você já disse que não gostaria mais de viver aquilo que você está vivendo? Quantos casamentos frustrados?
desencontrados diante daquilo que você está exercendo, porque dentro de nós, amado, existe aí todos os traumas interiores que nós carregamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes você teve um casamento que você encontrou um marido que depois de algum tempo ele se mostrou, você encontrou uma esposa que depois se mostrou outra coisa, e aquilo foi frustrando. Porque o que a gente quer, amados? Que o outro seja feliz, que você seja feliz. Não é? Mas não é isso que acontece. Não é isso. Né? Muitas vezes se frustram os relacionamentos se eles não tiverem a base principal, que é Deus. E o que você faz? Você vai indo para a caverna. Você vai indo para a caverna. E o que acontece? Você já não se arruma mais. Você já não se cuida mais, você já não se olha mais, você não tem mais coragem para nada, você já não se olha interiormente. E veja que aquilo que não deu para o passado não pode. Aquilo que o passado fez de você sofrer, o presente tem que ser uma outra situação. Por quê, amados? Porque aquilo que veio somando na tua vida, que você tem lutado, aquilo tem que ser extraído de você. Porque muitas vezes, amados, você vai dizer, não, agora vai, agora eu vou. Mas só que aí você vai para a caverna, e na caverna você não se olha. Quando você sai da caverna, você começa a parecer que não é mais humano, não é mais humana. Porque nós deixamos transparecer tudo aquilo que foi se instalando em nós. A depressão, a ansiedade, a opressão, ela vai fazendo isso, ela vai te levando para a caverna, assim como foi com Elias. E veja o que o Senhor diz para ele, amados. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Amados, o Senhor mandou um vento ali, como um furacão, e ele não estava no vento. Aí o Senhor passou novamente ali, um furacão, um tremor, mas ele não estava ali. Depois o Senhor passou, acendeu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois ouviu-se um murmúrio, uma brisa. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, se pôs à entrada da caverna. Ele estava tão escondido, amados, que ele estava lá dentro, como aqueles leprosos antigos, que eles ficavam nas cavernas porque tinham que ficar isolados de todos, para não dar aí uma pandemia que nós estamos vivendo hoje dentro a todos aqueles que estavam ali. E aí Elias sai daquele lugar. Uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, consumo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os seus profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e querem agora me tirar a vida. O Senhor disse-lhe, retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali, chegando, ungirás Azael como rei da Síria. Por que o Senhor vai falar isso para ele? Veja, Elias, amados, ele acaba sendo ungido. E quem conheceu, conhece. E nós vamos depois se aprofundar na história de Elias. O que é Elias sendo arrebatado. Porque é aquele que se consome pela casa de Deus, se consome pelas coisas de Deus, se consome pelo zelo da casa de Deus. E muitas vezes, amados, nós fugimos da igreja também. Nós fugimos e vamos para a caverna porque tem pessoas nos perseguindo, e aí nós acabamos com medo daqueles que falou alguma coisa de nós, aqueles que nos colocaram à prova. Então agora eu vou fugir para a caverna e eu amo a casa do Senhor, mas eu vou embora. E geralmente aparece Jezabel por todos os lados, com essa ruindade. Aparece Jezabel ali, querendo colocar você ao fio da espada. E aí vai te consumindo por dentro, de uma tal forma que você acaba lançando em você todas as suas ansiedades, depressão,
opressão. Quantas pessoas te oprimiram diante de um acontecimento, tanto na igreja como na tua casa, como desde a tua juventude, de tudo que você passou na tua vida. Quantas opressões. Hoje você vive um ministério dentro de você de ansiedade, de depressão, e você não consegue sair da própria caverna que você fez aí dentro de você. Porque, amados, essa é a caverna que nós construímos diante de uma depressão, de uma ansiedade, de uma opressão. E todas as nossas doenças crônicas, elas vão vindo aos poucos sobre nós, porque nós nos colocamos dentro de uma caverna. Essa é verdade. Você e eu precisamos se lançar, amados, para atentar estar no Monte Horebe. Eu preciso orar. Eu preciso estar na presença de Deus. Porque se Deus disse para ele, vai para Damasco, ele hoje está mudando a sua direção. Ele está mudando a direção que você precisa estar hoje. Porque, amados, uma coisa é certa, nós precisamos dormir, precisamos. Nós precisamos estar atentos a muitas coisas, sim. Mas uma coisa é certa, nós não podemos ficar o tempo inteiro vivendo, como que eu posso dizer, o tempo inteiro na cama, não é isso? Nós podemos dormir, o cansaço, porque, amados, hoje nós estamos procurando, né? Nós queremos fazer todas as coisas, estamos um tempo muito mais livre por conta dessa pandemia que está retomando, enfim, mas você não pode ficar frustrar aí em você aquilo que não está sendo realizado. Então tem aí esse tempo para você, esse tempo que você pode criar para você, esse tempo de oração para você. Eu sei que uma pessoa depressiva, ela não consegue muitas vezes orar, ela não consegue estar, entende? Veja, amados, o que aconteceu com Elias foi exatamente isso. Elias, ele foi se sufocando com medo. Quantos medos tem feito em você? Quanto medo de viver aí você sozinha. Você que muitas vezes você tem medo de estar sozinha, medo de morrer, medo de que as pessoas te traem. Você não tem confiança mais em ninguém por conta da própria depressão, da opressão. Entende, amados? Dessa ansiedade, você acaba tendo medo das pessoas. Quando as pessoas começam a falar algo, você já quer sair disso, você não quer estar perto deles. De medo. E aí você vai, ou se alguém chega na sua casa e fala assim, ai gente, olha, eu vou deitar. Por quê? Porque você não está pronta. A sua caverna está te esperando. E só quando o Senhor diz, se põe a caminho. E essa é a ordem do nosso Senhor, se põe a caminho. Você não tem se colocado a caminho. E muitas vezes, amados, nós ficamos ali, travados, pelos efeitos do que, amados? Da medicação. Amados, vai chegar um tempo em que sempre vai estar trocando de medicação. Entende? Porque o nosso organismo vai chegar um momento que ele não vai mais absorver aquele tipo de medicação. Aí o médico troca por outra. Para quê, amados? Para nos reanimar. E veja, o que ali reanimou Elias foi quando o Senhor apareceu e disse assim, vá para Damasco, te põe a caminho. O Senhor diz agora para você, te põe a caminho da onde você estava. Porque a sua depressão, a sua opressão, a sua ansiedade, amados, ela vem dessa situação de caverna. Nós construímos castelos na nossa vida que não foram realizados, mas também criamos as cavernas interiores e vamos nos sufocando. Outra coisa, amados, as doenças crônicas que começam a instalar dentro de nós, elas começam a devorar quem nós somos.
ela começa a devorar a nossa vida, ela começa a vir e se instalou no nosso ser, que nós não conseguimos mais sair da dor que você sente constantemente, virou crônica a sua dor de cabeça, virou crônica a sua sinusite, a sua rinite, a sua bursite, pode ver tudo com it, ele fica, não é? Aí tem lá, tudo que você tem acaba ficando, se instalando no seu corpo. São as cavernas que nós fizemos e não conseguimos sair daquilo que foi ficando em nós. Por quê, amados? Porque nós estávamos com outras situações e fomos deixando de lado o zelo por nós mesmos, né? Muitas pessoas depressivas, elas começam a relacionar outros tipos de doenças a partir daí. Porque, amados, o que acontece com a depressão, a opressão, a ansiedade? Essas doenças psíquicas, ela vai deixando-nos com o cérebro nosso, muitas vezes, não ativos. Né? Não é que você tem um problema, não. A atividade do nosso cérebro, ela é lenta. Às vezes você vê coisa que não existe. É verdade, amados. Nós passamos pelo processo da alucinação da medicação, né? Nós precisamos ter aí uma terapia muito bem controlada para nos colocar na ação da medicação, sem tirar a centralização, o centro que é você, a força que é você, porque você tem uma força, eu tenho uma força. E só quem sai da depressão, amados, de tudo isso que nós vivemos, é Deus que te ajuda e te dá a mão para que você tenha força de se levantar, se erguer e dizer: eu vou conseguir. Porque se eu falar 10 palavras para vocês que é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil sair de uma depressão. Mas eu sei também que são cavernas que nós escondemos de muitas pessoas. Quantas cavernas você entrou? Quantas? Você criou em você. Veja, você tem caverna de você não ter nunca falado para ninguém, mas você cultivou aí dentro de você uma situação que só você sabe, que só você colocou aí. As inúmeras situações que vão vindo de tristeza, ela vai te abatendo de uma tal forma, porque você sente tristeza pelos familiares que não te respeitam, que não te amam, e nós precisamos anular isso de nós. Eu já disse aqui e repito, os agregados, eles fazem parte, mas eles não podem tirar de nós a parte que nos cabe de realizar a tua família. Eles são agregados, tanto os que são de uma parte como de outra. Nós precisamos estar atentos a isso, amados. E veja, nem sempre, amados, aquilo que você diz é o que você quer. Você diz: Iracema, olha, eu não quero mais viver isso na minha vida. Eu não quero mais meu casamento, eu não quero mais a igreja, eu não quero mais ser nada. Eu vou largar meu marido porque bebe, eu vou largar assim o meu esposo porque tá muito doente e ele é briguento, eu vou largar tudo. Aí você conta para alguém que é uma Jezabel. E aí a pessoa fala assim para você: faz isso mesmo. Larga teu marido, larga tua casa, larga teus filhos, larga essa igreja. Se a igreja fosse boa para você, você não estava assim. Aí você para pensar. Você para um minuto quando aquela pessoa falou, mas não era aquilo que você estava esperando. O que você colocou para fora nem sempre é aquilo que você realmente quer no teu coração, porque você está dentro de uma caverna. E quando nós estamos na caverna, nós só vamos entender a claridade quando alguém nos apontar, como o Senhor diz: vai para Damasco, com autoridade, com discernimento. Se você largar a tua família, você vai estar cada vez mais
se envolvendo dentro da caverna. Talvez você entre tão fundo que você não consegue mais sair de lá de dentro. Se você largar os teus filhos, você vai entrar muito mais dentro, que capaz de todas as coisas você não enxergar mais ninguém. Outra coisa, amados, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, mas na brisa suave. E muitas vezes, amados, nós fazemos barulho demais. Nós fazemos barulho por onde nós passamos. Nós queremos deixar marcas e não se faz. Deus não é barulhento. Talvez você esteja aí pedindo para que Ele mostre um sinal. Mostra-me um sinal. Eu quero, Senhor. Eu quero sair disso. O sinal dele é silêncio, é autoridade, é brisa mansa. O Espírito Santo não pode ser barulhento, não grita. Entende, amados? O que você hoje consolidou para a tua vida, ela não pode ser frustrada. Ela tem que ser acontecida a partir daí. Então você fez várias situações, várias coisas foram acontecendo. Talvez você não viveu um luto como você deveria ter vivido. Você passou o luto 7 dias e achou que era forte. E quanto mais está passando o luto, mais você está vivendo a dor. Mais você está vivendo isso dentro de você. Porque, amados, o tempo cura. Ele é o dono do tempo. Deus é o dono do tempo. Por isso, amados, que nós não podemos ficar aí criando cavernas, deixando-nos levar por Jezabel e nos deixando frustrar como Elias. Medo daqueles que estão atrás de nós. Porque o Senhor do tempo é Deus. Nós sabemos pelo tempo, como diz Jesus, que vai chover. Nós sabemos pelo tempo que pode garoar, que pode ficar nublado. Mas nós não entendemos o tempo de Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo da tua história. E quando nós recebemos como Elias, a decisão, como ele disse, se põe a caminho hoje. Ele fala para você que sofre hoje de depressão, de ansiedade, de opressão. E sobretudo você que tem essas doenças crônicas no teu corpo, te põe a caminho. Porque a tua história ela tem que ser renovada naquilo que é bom. Tem que ser renovada no Senhor do tempo. Você está querendo um relacionamento que já no meio do caminho ele foi despedaçado. Amados, pega aí um copo totalmente quebrado. Você não consegue. Foi um caco, um caquinho para cada lugar. Você já não consegue colocar. Relacionamentos que não soube te dar todo o suporte. Ei, é hora de você não desistir, mas não deixar de viver por isso. Porque Deus nos dá grandes livramentos no meio do nosso caminho. Nós é que achamos que Deus está tirando de nós alguma coisa. Sendo que nós é que estamos tirando dele toda a força para suprir uma necessidade que ele não quer para você. Deus não quer você assim, com uma depressão, com uma opressão, com essa ansiedade. Será que eu vou? Será que vai? Será que vai acontecer? O que eu vou acontecer? Nós temos esse tremor. Deus não está no tremor. Deus não está no terremoto. E Ele não está aí passando pelo fogo nem pelo vento. A brisa suave de Deus chega até você hoje para dizer: eu faço acontecer. Eu mudo a sua história. Basta ter o zelo como Elias. Tenha zelo por você. Você homem, você mulher. Comece a olhar para você, para o seu interior e ver que você criou cavernas interiores em você, que você não consegue mais se olhar como um homem. Ou seja, você já não consegue se levantar como você se levantava. Você não consegue mais, homem, olhar, porque o homem, ele tem um olhar da força. E muitas vezes isso começa a te regredir
E você está frustrado, porque quantas doenças, muitas coisas começaram a aparecer em você, homem. Porque você deixou a caverna sendo criada. Os homens têm uma força absurda. Eu não consigo pegar aí um saco de cimento, mas um homem consegue. O homem tem forças absurdas para lidar com várias e várias situações. Ele é o cabeça da casa. Extraídas a mulher de um homem, amados, assim como fomos de Adão, nós precisamos ser a força para os homens da casa. Nós precisamos ser a força com as dores que eles sentem. Até porque, amados, nós mulheres temos dores, depressão, opressão, tudo isso e ainda conseguimos ali permanecer em pé. Ainda que estamos dentro da caverna. E eles não. Eles têm aí eles são propícios mesmo a estarem cada vez mais em uma situação de dor, né? Sem força. O homem, ele é assim. Muitas vezes, todos os medicamentos e tudo que eles passam, eles são muito mais sensíveis às dores do que nós mulheres, que fomos criadas para ter aí, gerar a criação de Deus. Então, nós precisamos entender que os nossos estão doentes, depressivos e muitas vezes ansiosos, oprimidos, e eles guardam para ele. Nós mulheres, nós somos assim, como os terremotos, os ventos. Entende? Nós acabamos fazendo barulhos na nossa caverna. E nós precisamos ter essa brisa suave. Deus hoje nos chama a atenção, amados. Te põe a caminho. Não seja como Elias, que foge para não ser morto. Quando nós acreditamos em um Deus, nós não temos medo da morte. E não queira a morte como Elias desejou, como Jonas desejou. Senhor, basta-te a minha morte. Porque quando nós desejamos aí, nós temos um grande pecado dentro de nós. Um grande pecado. De nos colocar diante de Deus pedindo morte que não cabe a nós. Entende? Muitas vezes você passa situações aí na tua casa, com filhos, com casamentos, com relacionamentos, e você chega um certo momento quer tirar a sua própria vida, daquele que te dá vida, daquele que restaura a tua vida. Se o teu relacionamento não dá certo, se o teu casamento está piorando, é melhor você sair da caverna e chamar ele para conversar. É melhor você expor que você hoje está adoecida por tudo que veio do teu casamento. Quantas mulheres adquiriram aí uma depressão, uma opressão diante de um casamento que infelizmente não estava indo à frente. Não está. E a sua depressão só tende a piorar. Amados, muitas vezes o nosso casamento se espelha para outros. Que muitas vezes nós fazemos ali aquele momento de que está tudo bem, quando não está. E você cada vez mais vai frustrando. Entende? Se você que tem o seu casamento, se você que tem a igreja, se você não consegue conciliar o zelo por você, tenha zelo por você, tenha zelo pelos teus atos, não jogue a tua vida depressiva da forma como você está, fugindo de todo mundo e querer falar, Deus, basta, eu não quero mais a minha vida. Não, isso não é de Deus. Veja, Ele é o Senhor do tempo. Se o tempo é aquele que te cura, se o tempo é aquele que te, cada dia mais, pode fazer você esquecer dos traumas que você teve. Quantas coisas você quis quando você era criança e você não conseguiu. Talvez você tinha um sonho aí de ter aí, como eu disse aqui agora, uma bicicleta. Você não teve. Você não teve isso. E você foi se entregando a isso cada vez mais. Quando você cresceu, que você era moça, o seu primeiro relacionamento que você teve as suas primeiras frustrações. A partir dali você não consegue confiar em ninguém. Então o seu relacionamento vai começando a ficar vazio.
São as cavernas interiores. E aí, amados, o que acontece? Quando nós estamos vivendo uma depressão, uma opressão, aí você vai falar para mim, Iracema, eu não sinto depressão, eu sou uma pessoa feliz. Mas começa a mexer no teu passado e veja quantas lágrimas e quantas cicatrizes na tua vida já teve. E você já passou pela depressão. E você passa cada vez que você relembra das dores traumáticas que você teve. Traumas têm que ser reparados. Tem que ser cada vez mais vencidos, um após o outro. Então veja, amados, talvez hoje você tenha criado uma caverna, mas não deixe a Jezabel ameaçar a tua vida e você fugir para uma cama, fugir para a caverna e se trancar. Porque Deus precisa de você. Deus precisa de você do jeito que você está. No estado em que você está. Entendeu? E quando muitas situações começam a te frustrar, você vê que você poderia ter feito algo melhor. Amados, sonhos frustrados, pessoas erradas nos fazem ir para a caverna. Então hoje, nesse tempo, cuidado para não ir para a caverna, porque nós já estamos isolados e nós temos vários pontos que podem nos levar à depressão, à opressão e à ansiedade. Não tenha ansiedade se você fizer um exame lá de Covid, mas tenha certeza que Deus, ainda que tudo possa dar lá o Covid, tudo, Ele pode te dizer, põe-te a caminho. Ele te dá o vigor. Nenhum momento Deus deixou Elias. Ele foi atrás dele. Elias, por que você está aqui? E Ele está dizendo para você agora, por que você está assim? Por que você está assim? Por que está doendo aí em você? O que houve? Por que você está aqui? Por que você está dentro dessa caverna? Por que você não consegue falar com as pessoas? Quanta Jezabel não olha nos nossos olhos, mata com o olhar. Quantas pessoas te matam com o olhar, amados? Não é assim? Então hoje nós vamos deixar isso no coração do nosso Senhor. Pedir para Ele que elimine os nossos traumas, as nossas situações passadas, que os nossos sonhos frustrados hoje possa se consumir no zelo por nós e pela casa de Deus. Amém? Então, amados, vamos lá. Eu vou ver quem está pedindo oração. Amém, amém, Rosililda. Exatamente, eu acredito nas mudanças de Deus. Verônica, eu te entendo. Verdade, Rosenilda. Pela mãe da minha amiga Tereza Araújo, internada, entubada por causa dessa Covid. Olha só, amados, eu também quero colocar aqui a Maria Fernanda, que ontem eu coloquei que ela estava desaparecida, mas graças a Deus ela foi encontrada aí aqui em Paraisópolis, né? E muitas vezes os jovens acabam tendo situações muito fora do normal, mas graças a Deus com vida, graças a Deus bem, e posso louvar a Deus por esse momento, amém? Peço oração para minha amiga que caiu no golpe do WhatsApp, Eliana Miranda? Eliana Miranda, misericórdia. Peço para o José, que está internado com doença nos rins. Vamos pedir pelo José. Ana Paula Henrique,
Deus é maravilhoso, Marielane, quando nos damos abertura para Ele agir. Ele nos tira de qualquer caverna, tira mesmo. Conheço pessoas que falam, Rose, você só vive na igreja, precisa sair, passar, viver. Respondo então na igreja que amo, sou feliz nela. É isso mesmo, é o nosso lugar. Efigênia, pelo seu trabalho, que o Senhor Todo-Poderoso vá até lá e possa colocar o Espírito Santo naquele lugar e todos os anjos para que você possa alcançar aí a graça no seu trabalho. Amada, peço oração pelo sobrinho Maicon e sua namorada Marcela, que Deus abençoe a vida deles. Amém. Peço oração pela minha família que tem depressão, o Senhor possa libertar-la disso. Amém. Pelo seu bisneto, peço oração. Me liberte da minha ansiedade, depressão. Não é fácil, tenho insônia, medos. Deus vai te libertar, viu, amada? Obrigada, Senhor, pelo meu neto Enzo, para dar muita saúde, graças a Deus, viu? Senhor, o cubra com o sangue dele, graças a Deus, viu? E depois confiemos em Deus. Vamos então fazer nosso momento de oração, amém? Vamos fazer nosso momento de oração. Vamos pedir para que o Senhor tire de nós aí todas as cavernas que muitas vezes nos instalamos. Nos escondemos nessas cavernas. Temos medos, sentimentos não bons. Não é mesmo? Pede para o Senhor curar você desse momento que você está passando. Amém? Que o Senhor pode lavar o teu passado, a sua cura interior, a sua cura interior de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que você passou, que foi frustrando a tua vida. Senhor, pede ao Senhor que tenha misericórdia, te cure agora dessa depressão. Senhor, misericórdia, Jesus. Pede para Ele, Senhor, tira de mim, Senhor, essas dores. Senhor, tira de mim, Senhor, essa depressão, essa ansiedade, Senhor. Tira esses medos. Você que tem tanto medo de morrer, pede, Senhor, tira esses medos, tira essa dificuldade, você que sente até falta de ar. A sua respiração, ela é muito mais ofegante. Cura, Senhor. Janaína está passando por depressão, mas tem fé que vai passar em nome de Jesus. E vamos pedir por isso, né? Que ela pode aí ser curada. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Todas as graças que o Senhor está derramando no meio de nós. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai curando você. Você que tem ficado deitada há muito tempo. Você que tem ficado aí chorosa demais. Que tudo tem te abalado.
Senhor está tocando em você, que você está em depressão desde que o teu marido foi embora de casa. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo no meio de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Toda ansiedade vai tirando, Senhor, vai curando o interior. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor toca em você, que você teve aí uma depressão, mas você ficou aí com uma ansiedade desde que você teve seu filho. E você teve uma depressão pós-parto, e você criou aí, esta depressão veio se instalando em você, e ela está até hoje instalada em você. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, toca em você, que você tem uma caixa, que você guarda várias fotos antigas, que você guarda cartas antigas, e você pega essas cartas, essas fotos, e ao relembrar você chora muito, e isso tem te causado muito mais problemas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos acalmando, que o Senhor vai nos curando a cada dia mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Senhor, obrigado por essa graça. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado você que está aí tomando conta de ser libertada nesta noite, libertado nesta noite, pela graça de Deus, de ser aí libertado mesmo dessa depressão, de tudo que oprimiu. Que o Senhor possa aí te dar a graça. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para que você não tivesse aí a frustração, para que os teus sonhos cada vez mais não fossem derrubados. Obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Você sabe o quanto isso dói, o quanto não tem sido fácil. Mas o Senhor está dizendo a você: põe-te a caminho. Põe-te a caminho, que eu vou te restaurar. O Senhor está contigo, ainda que esteja tristezas, ainda que esteja tudo escuro, o Senhor vai curar você. Ainda que a tua noite esteja aí traiçoeira, ainda que você tenha os medos interiores, muitas vezes você fala algo para alguém, de repente você já fica com medo daquilo se expandir. O Senhor mostra você com tanto medo, o Senhor mostra você que você está chorando tanto, e você é muito depressiva, mas você não é depressiva de agora, você é depressiva de muitos e muitos anos. O Senhor está tocando em você, num passado que você, lá na sua juventude, você guardou isso. Na sua puberdade, na verdade, para a adolescência, você apanhou muito, você levou uma surra, isso te marcou muito, a surra que você levou, porque você estava passando de um estágio para outro. Você que nunca esqueceu aí no teu coração dos seus pais terem te agredido muito, e você carregou isso muito tempo junto de você. E o Senhor está curando esse tempo em que você guardou para você. Você que os seus pais não eram pessoas de conversar com você, e você sempre ficou isolado, ainda que você tivesse alguns outros irmãos. Isso foi isolado. Você conversava com outras pessoas, mas seus pais não eram de diálogo com você. Isso te marcou muito. Hoje você é uma pessoa totalmente tímida.
Você não consegue se relacionar com ninguém. A sua timidez é muito grande. Você não consegue servir na igreja por conta da sua timidez. Obrigado, Senhor. Senhor, noites traiçoeiras. A cruz está pesada, amados. O Senhor vai nos aliviar. O Senhor vai aliviar tudo aquilo que pode nos levar a esta depressão. Então o Senhor hoje vai fazer em você essa retirada da depressão. O Senhor está te dizendo, sai dessa caverna. Sai dessa caverna. Porque o Senhor tem muito para você. Muito. Amém? Amados, nós agora vamos... Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Nós traçamos o sinal libertador, que vai nos libertar de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Sai agora. Senhor não vai te desamparar. A mão de Deus é sobre a sua vida. Amados, eu louvo e agradeço a Deus por essa noite, por estarmos juntos. E eu espero que você tenha cada vez mais se revigorado no amor de Deus e principalmente nas cavernas interiores que nós vamos fazendo. Amados, Deus seja louvado e Satanás acorrentado. Quem como Deus? Ninguém como Deus, amado, pode nos tirar aí desta depressão. Quem como Deus, amados? Ninguém como Deus pode curar as nossas feridas, as nossas cavernas interiores. Ninguém como Deus. Amém? Obrigado por estar aqui. Eu estarei daqui a meia hora. Eu estarei ao vivo no Instagram. Quem tiver Instagram aí, eu estarei. Quem entrar lá no Facebook, eu postei. Eu estarei falando sobre traumas interiores com o grupo de oração Jesus, Caminho e Verdade e Vida, né? Sobre a misericórdia. Estarei falando sobre os traumas interiores, traumas de cura. O que são isso? Eu estarei ao vivo daqui a meia hora no Instagram. Então, amados, Deus abençoe, Deus seja louvado e Satanás acorrentado. Obrigada mais uma noite, que o Senhor possa aí agir na sua vida todo esse tempo que nós estaremos falando aqui e você, cada dia, ser preservado desse grande mal, que é a depressão, a opressão, a ansiedade e todas essas doenças crônicas que vieram se instalando no seu corpo. Se você tiver Instagram, entra lá no meu Facebook que eu postei e vai lá. Se quiser acompanhar, será um prazer que você esteja lá comigo. Começa às 9h30. Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.